Olá, tudo bem? Aqui é Carolina Caribé e hoje eu começo uma sequência de 3 aulas gratuitas, onde eu vou te mostrar os bastidores por trás do preenchimento dos quadros da NBR 12721. Eu quero te ajudar a entender um pouco mais sobre o que são esses quadros, mais ainda como preencher essas tabelas sem dar aquela tela azul. E sabe por que eu decidi criar essa semana de conteúdos gratuitos? Em 2014, eu recebi um pedido de consultoria para ajudar uma arquiteta a preencher os quadros da NBR 12721. Nessa época, eu ainda não tinha ensinado ninguém a preencher esses quadros. Sabe por que eu aceitei ensinar isso para ela? Porque eu sabia preencher os quadros e eu tinha certeza de que ela não ia encontrar outra pessoa para ensinar. Eu vou explicar. Por necessidade, em 2008, eu tive que correr atrás e aprender. Não foi fácil. Eu não entendi o que estava escrito na NBR 12721, ela não conversava comigo, ou melhor, eu não falava o idioma da NBR 12721. Mas eu tive a sorte de ter um chefe que teve a paciência de se sentar do meu lado e explicar tudo o que ele sabia da experiência dele por horas. Eu achei ótimo, claro, porque eu vi que eu não sabia praticamente nada sobre o quadro. Só que depois de um tempo eu percebi que ficaram algumas brechas ainda sem resposta. E a minha sorte é que eu sou curiosa e que quando eu quero eu aprendo qualquer coisa. E eu queria aprender. Então eu fui atrás de artigos acadêmicos, de publicações, de blogs e eu fui juntando essas peças do quebra-cabeça. Eu não tinha um objetivo maior do que aprender a preencher os quadros da NBR para atender uma demanda do meu trabalho. Eu só queria terminar o meu trabalho mesmo. Mas quando eu recebi essa demanda de consultoria para ajudar a preencher os quadros da NBR 12721, 6 anos depois, eu fui olhar as minhas anotações daquela época. Nesse início das consultorias, eu adorava pegar temas que eu ainda não tinha abordado em nenhuma consultoria. Então, eu juntei as minhas anotações, as minhas ideias e eu dei essa consultoria. E eu fiquei muito feliz em saber que o quadro foi aprovado e a arquiteta conseguiu fazer o registro da incorporação imobiliária. Meses depois, apareceram mais algumas pessoas querendo saber sobre fração ideal, sobre tipos de vagas de garagem, sobre áreas de divisão proporcional, áreas de divisão não proporcional. E aí eu decidi começar a escrever alguns artigos no meu blog, esclarecendo alguns pontos da NBR, e eu vi o acesso ao meu site explodir. Os 2 posts mais acessados no meu blog são sobre fração ideal e sobre os quadros da NBR 12721. Foi então que em 2015 eu decidi abrir a primeira turma do curso. O meu método ele não veio assim imediatamente. De lá para cá foram 20 turmas ao vivo, até que em 2019 eu já não conseguia mais atender a demanda por novas turmas, porque eu estava terminando meu mestrado. Então eu decidi gravar as aulas e oferecer esse curso gravado e online. E foi durante todo esse tempo, todos esses anos, que o que eu fiz foi lapidar esse método que eu criei e que eu vou mostrar para vocês durante essa semana de conteúdo. Quantas vezes você ficou olhando para os quadros da NBR sem saber o que cada nome escrito dentro do quadro significava? Ou simplesmente travou quando recebeu um quadro da NBR para analisar e nem sabia por onde começar? Essa é a situação da maioria das pessoas que se depara com a necessidade de preencher ou revisar os quadros da NBR 12721. Eu vejo hoje claramente 3 problemas básicos que as pessoas têm ao preencher os quadros da NBR 12721. 1. Elas não têm a menor ideia ou não têm clareza do que cada termo técnico significa presente nessa norma. 2. Eles não sabem por onde começar a organizar e a coletar as informações de um projeto de arquitetura necessários para preencher os quadros. E 3. Eles não sabem nem aonde colocar e nem como colocar essas informações do projeto dentro dos quadros da NBR. É óbvio que eu não tenho aqui a pretensão de fazer com que você consiga sair deste vídeo já sabendo como preencher os quadros da NBR 12721. Mas eu quero que hoje a coisa fique um pouco mais clara para você. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que a NBR 12721, você tem que entender para que ela serve. Essa norma, ela fixa as condições para avaliação dos custos unitários e preparos de orçamento de construção para a incorporação de um edifício. A Lei 4.591 de 64, chamada Lei dos Condomínios e das Incorporações,
impõe exigências nos artigos 28, 31, 32, 39, 41, 53, 55, 59, 60, 65 e 66, com o propósito de definir as responsabilidades de diversos participantes das incorporações e as condições técnicas e econômicas que essas se realizam, para alienação, venda, total ou parcial da edificação ou conjunto de edificações. Isso significa que incorporação imobiliária é a venda de uma ideia de um imóvel antes da construção dele. E para isso, temos que organizar essa ideia antes de começar a vender. Não entendeu? Deu tela azul? Calma que eu vou simplificar para você. Incorporação imobiliária é o ato de vender uma unidade autônoma, uma área privativa, que ainda não foi construída ou entregue. Ou seja, nós vendemos a ideia. Mas a forma como a Lei 4.591 de 64 se organizou e organizou o nosso negócio, permitiu que a gente pudesse vender essa ideia, mas registrada no cartório de registro de imóveis, de forma bastante segura, tanto para o incorporador quanto para os clientes e parceiros. Como é que é isso, Carol? Para que um incorporador possa fazer a venda de uma unidade autônoma, ele precisa antes receber o registro de incorporação, para garantir que essa venda é legítima, que ela é uma venda legal. Quando a gente faz o registro de uma incorporação imobiliária no cartório de registro de imóveis, para que o incorporador defina exatamente o que ele está querendo vender, ele entrega o memorial de incorporação. O que é isso? São 3 pastas de igual teor contendo inúmeros documentos. Os documentos entregues são avaliados pelo cartório e, ao terem o seu conteúdo aprovado, uma das pastas entregues fica arquivada no cartório e as demais pastas, essas outras 2, são devolvidas para o incorporador, com todas as suas folhas devidamente assinadas e carimbadas pelo cartório. Uma destas pastas vai para o arquivamento lá na empresa, dentro da incorporadora, e a outra é enviada para a obra, permitindo fácil acesso no caso de uma fiscalização. O memorial de incorporação é o documento jurídico que explica o objeto da incorporação, detalhando suas áreas privativas e comuns, formas de utilização do imóvel, características e dados do empreendimento e do seu projeto, informações e documentos da incorporadora e todos os demais requisitos legais exigidos no artigo 32 da Lei 4.591 de 64. Registro de incorporação, também conhecido como RI, é o número que demonstra a aprovação do registro da incorporação no cartório de imóveis da cidade, ficando o mesmo apto a ter as suas unidades autônomas comercializadas. Ele serve para dar ao comprador segurança, pois é através do registro de incorporação que ele tem certeza, por exemplo, de que o que foi prometido no momento da venda é o que vai ser efetivamente entregue e executado na obra. É esse número que deve estar presente em todas as peças publicitárias e anúncios de qualquer espécie que citem o produto imobiliário. A lei só permite a comercialização de imóveis em construção ou a construir se a incorporação estiver previamente registrada. E para efetivar o registro da incorporação, são necessários diversos documentos que assegurem, aí eu vou citar agora para vocês, a regularidade da aquisição do terreno, a regularidade da aprovação do projeto, a existência de certidões negativas dos distribuidores cíveis da Justiça Federal e de protestos, a regularidade da situação da empresa perante o INSS e a Receita Federal, a existência de quadros de áreas e memorial descritivo da obra, ou seja, os quadros da NBR 12721, a definição das regras de convivência e utilização do condomínio, que é a minuta da convenção de condomínio, e o regimento interno. Nesse propósito, assume-se especial significado a implantação de regras que conduzam à definição do objeto de transação, a unidade autônoma, e a edificação que a contém. Paralelamente a isso, ganha também importância a implantação das regras que permitem uma adequada estruturação financeira dessas incorporações, estabelecendo um mecanismo de comparação entre preços da transação e valores de custo da construção avaliados de acordo com o disposto nessa norma. Ou seja, o preenchimento dos quadros da NBR 12721 permite que o incorporador defina qual produto arquitetônico está sendo desenvolvido,
em que lugar, com qual preço de construção por metro quadrado e com qual acabamento. A caracterização da unidade autônoma é alcançada pelo arquivamento no registro de imóveis do projeto aprovado pelas autoridades, que está no artigo 32, na linha D, da discriminação das áreas de construção, artigo 32, a linha C, e do memorial descritivo das especificações, que é o artigo 32, a linha G. O mecanismo comparativo inicia-se no lançamento da incorporação, quando a lei obriga a avaliação do custo global da obra, a qual deve ser entendida como o custo avaliado da edificação. Nele incluídas todas as despesas relativas às obras complementares e as necessárias à colocação do empreendimento em condições de uso. Em virtude da inexistência de um projeto construtivo completo, nessa altura do processo, a avaliação deve ser feita através de um procedimento matemático simplificado e a partir dos custos unitários básicos, como a gente chama CUB, popularmente conhecido como CUB. E cada um dos estados tem esse custo fornecido para metro quadrado pelos sindicatos estaduais da construção civil. Em consequência, e somente para os efeitos de cálculo desses custos unitários básicos, cabe nesse estágio a consideração de um número reduzido de projetos padrão. Os custos unitários básicos para cada projeto padrão devem ser calculados mensalmente pelos sindicatos, por processo de atualização de preços, adotando-se para tanto lotes de materiais de mão de obra representativos de custo de edifícios padronizados. Os custos unitários básicos são, portanto, destinados exclusivamente para fins de comparação no início das incorporações. Ok, Carol, eu entendi, mas e aí? Como é que eu vou preencher os quadros da NBR 12721? Antes, você precisa entender alguns conceitos básicos. Hoje eu te expliquei sobre o que é incorporação imobiliária, sobre a Lei 4.591 de 64 e sobre o registro de incorporação. Na próxima aula, eu vou te apresentar os conceitos escondidos dentro da NBR 12721, como a NBR 12721 propriamente dita e os quadros. Eu vou falar sobre custo unitário básico, custos de projeto padrão, área privativa, conceitos de unidades autônomas, áreas comuns, tipos de vagas de garagem, porque a gente tem unidade autônoma, a vaga como área acessória, vaga de estacionamento rotativo, vaga como direito de uso. Eu vou falar sobre áreas coberta padrão, área de padrão diferente, área de divisão proporcional, de divisão não proporcional, área equivalente de construção, área subrogada, que é a permuta, coeficiente de proporcionalidade, que é a nossa fração ideal, conceitos de pavimento, conceitos de vazios. Mas eu preciso ser sincera e vou te avisar uma coisa. Mesmo depois de você entender os conceitos que eu apresentei aqui hoje e tudo que eu vou falar na aula 2, ainda assim você não vai conseguir preencher os quadros da NBR 12721. Você ainda vai precisar entender como colocar esses conceitos todos que eu estou apresentando em prática e como organizar essa informação do projeto de arquitetura dentro dessas tabelas. E a parte boa é que eu criei um jeito de fazer isso sem sofrer. E eu vou te mostrar na aula 3. Então fica comigo até o final dessa semana, que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas não se esqueça que esses vídeos só vão ficar no ar até domingo. Nem um dia mais, nem um dia menos. Eu tenho um compromisso com você essa semana e você tem um compromisso comigo essa semana, certo? Então, eu te espero na próxima aula para que a gente possa caminhar juntos desvendando os quadros da NBR 12721. Um abraço e até a próxima aula.